Oi pessoal, eu sou a Laís e eu vou ajudar vocês a realizarem a dinâmica da campanha Meu Educador Social Cristão com o tema A Esperança Nossa de Cada Dia. Para começar a nossa dinâmica, a gente precisa organizar o nosso material. Então, nós temos aqui pincéis, a gente tem a água, um recipiente para limpar, porque a gente vai mexer com tinta, também papel de sua preferência para poder limpar a sujeira que for acontecendo. A gente tem aqui tinta guache, você pode usar a que for mais acessível para você. Mas é importante que ela tenha as principais cores, né, as cores básicas. E a gente tem aqui também o nosso catálogo de cores, que vai auxiliar você na nossa atividade de pintura que vamos realizar pintando as 4 folhas em grupo, tá bom? E aí cada cor aqui tem uma numeração e nós vamos utilizar essa numeração para nos guiar em qual área a gente vai pintar nesse desenho. Nós também temos aqui uma caixinha com uma numeração de 1 até 10, uma corda que vai nos auxiliar também na dinâmica, no momento reflexivo, e temos também tesoura e cola. E para fechar, tenho aqui também uma placa de MDF, que é uma superfície mais dura e que vai suportar também o papel e a tinta, para que a gente não tenha nenhum problema, nenhuma dificuldade na hora do momento da colagem. E por último, você vai precisar imprimir o decálogo que está no nosso guia para cada educador, para cada pessoa da sua equipe, tá bom? E essa mesa aqui foi preparada para ser feita dinâmica com 8 pessoas. Mas se você tem uma equipe maior, eu sugiro que você aumente a quantidade de materiais e da mesa, divida em 2 espaços. E isso também ajuda para caso você não tenha muito tempo e queira fazer uma atividade mais rápida. Coordenador, agora preparamos uma sugestão que pode auxiliar você no momento da dinâmica. Bem, então eu tenho aqui uma corda, eu fiz um nó aqui, e eu quero que vocês pensem que esse nó representa a realidade. E aí, nós temos projeções. Nós temos aqui, nessa ponta, o pessimismo e o otimismo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como seria o pessimismo. Pense que você não quer ir em uma festa, aí você pensa, não vou não, porque eu acho que alguma coisa vai acontecer. Então, eu estou julgando o meu sentimento sobre essa realidade. E aqui eu tenho o otimismo, é aquela pessoa que vai dizer, eu vou naquela festa, meus amigos vão estar lá, vai ser muito legal. Então, esse seria o otimismo. Mas a realidade que está aqui no meio, ela, por exemplo, nessa festa, ainda nem aconteceu, ela vai acontecer ali. Então, não tem a ver com os nossos pensamentos intrusivos do otimismo e do pessimismo. Georges Bernanos, que foi um pensador francês, ele disse para nós o quê? Que nós não podemos guiar a nossa vida baseando-se apenas no otimismo e no pessimismo, porque elas são faces da mesma moeda. E o otimismo e o pessimismo não são capazes de nos dar a força que nós precisamos para viver a nossa vida com esperança. Voltando naquilo que a gente estava pensando, em que Georges Bernanos nos esclarece o que é otimismo, pessimismo e a esperança, nós temos que a esperança, ela está baseada em convicções, em coisas reais. E para ajudar a ilustrar, sobre isso que a gente tem pensado, eu vou ler para vocês Provérbios 26, do versículo 13 a 14. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o faz o preguiçoso na sua cama. Então a gente tem aqui um personagem que está com medo de sair nas ruas, porque ele acha que um leão o vai pegar. Mas ele está vivendo a partir daquilo que ele acredita, no seu sentimento. Mas
E se ele pensasse nas suas convicções, naquilo que é real, ele poderia lembrar que Deus sempre está com ele, de que Deus fez o dia para que ele levantasse, que Deus o deu forças para que ele pudesse trabalhar e que Deus o cercaria, o protegeria durante a sua ida ao trabalho. Então, se nossa esperança está baseada em convicções e essas convicções são verdadeiras, então assim nós temos força para enfrentar qualquer situação. Então agora neste momento, quero lembrar para vocês que o objetivo da dinâmica é o quê? Fazer com que a equipe, os educadores e todos os outros funcionários, eles se apropriem das verdades bíblicas e que isso traga esperança para o trabalho deles, e para a vida também deles, como um todo. Então, eu quero lembrar você, caso você ainda não tenha impresso, entregue à sua equipe este decálogo aqui. Esse vai ser importante para este momento da dinâmica. E também lembrar de separar aqui a nossa caixinha com a numeração de 1 até 10. E também vou lembrar vocês sobre a importância de ter já impresso em papel cartão a nossa ilustração e a numeração também, para que eles saibam em qual área colocará a cor, de acordo com a paleta aqui que nós preparamos. Para essa dinâmica, é importante que você separe, a gente vai separar os grupos em 2 mesas, Isso, claro, depende da quantidade dos participantes. Mas aqui a gente vai simular como se fosse um grupo pequeno. E aí, você vai pedir para que cada pessoa pegue uma numeração dentro da caixinha. Você que está conduzindo este momento vai pegar o número 0. Então, eu vou simular aqui como se eu estivesse pegando o número 0. E você vai pegar o seu decálogo aqui, que diz o seguinte: você vai ajudar eles a como participarem ao ver o decálogo, de acordo com a numeração. O 0 diz que é verdade que uma das formas que Deus é apresentado na Bíblia é com o título de pastor. O bom pastor cuida, orienta e protege suas ovelhas. E aí temos 2 versículos, para ajudar. E Israel abençoou José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia. Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Então, você vai perguntar para a sua equipe, como que esta afirmação, esta verdade te ajuda a levar essa esperança para o ordinário, para o seu cotidiano, para os desafios que você enfrenta. Então, você vai pedir para que eles pensem no decálogo que eles terão que refletir por alguns minutinhos. E aí, o que esse decálogo de número 0 diz para mim? Que é o quê? Eu percebo que Deus ele é um pastor e por ele ser o pastor, então eu sou a ovelha. Então eu sou sensível, eu também tenho dificuldades. Mas mesmo com todas essas minhas questões, Deus vem, cuida de mim. Ele vai me instruir para que caminho eu devo andar. E quando eu li esses versículos, o que eu percebi, Que, nossa, Deus fez isso com muitas outras pessoas no passado. E não vai ser diferente comigo também. Então, eu quero que vocês peguem cada um. Isso. Meu número é o 1. E é verdade que o bom pastor cuida para que as ovelhas não passem por privações. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso se aplica na minha vida a cada amanhecer, que eu entrego a minha vida ao Senhor e Ele proverá que o meu café da manhã não vai faltar, o alimento na minha casa não vai faltar, que Ele está comigo a todo momento para suprir essas e outras necessidades. E a minha cor é a vermelha, o número 1, cor
vermelha. Eu vou localizar onde que é o meu gabarito número 1. Eu tirei o número 4 do decálogo, onde a verdade é: é verdade que o bom pastor tem um cuidado especial para as mães e crianças. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Bom, da mesma forma que o pastor tem todo esse cuidado com as mães e as crianças, das ovelhas mães e os seus cordeirinhos, eu tenho certeza que também vai ter comigo. Eu não preciso ficar ansiosa e da mesma forma eu vou fazer isso com as crianças. E a minha cor é o marrom. E eu vou passar aqui no meu número 4 do gabarito. São 4 partes dessa ilustração que nós temos. Pode ser que não dê tempo, né, suficiente para você e sua equipe terminarem. Mas aí você termina depois o restante da pintura e você mesmo vai fazer a colagem em uma placa de MDF. E eu vou mostrar para vocês como ficará o resultado final. Lindo, não é mesmo? Se você também achar difícil, eu sugiro que você utilize o giz de cera, pode ser que agilize um pouco mais este trabalho. E a gente faz também essa experiência. Veja como fica com o giz de cera. Para encerrar esse momento com a sua equipe, quero que você traga, a reflexão de Mateus 18,14, que diz que não é da vontade do Pai que nenhum dos seus pequeninos se perca. Então você vai lembrar a sua equipe que Deus não quer que nenhuma das crianças, que nenhuma pessoa da sua equipe se perca e que isso é a nossa motivação, cumprir essa vontade de Deus. E assim a gente traz esperança, para nós seguirmos com o nosso trabalho, que é difícil, mas que é da vontade do Pai.